Olá! Na aula de hoje, vamos falar sobre o assunto de como se projeta um banco de dados. Eu sou a Angélica e essa é a aula 5 da nossa disciplina. Vamos lá! Os bancos de dados tiveram uma pequena evolução, né? Eu já falei no primeiro dia de aula sobre o sistema de arquivos, como é que o sistema de arquivos funcionava, tá certo? Existia uma pequena evolução aí, passaram depois para os sistemas hierárquicos, depois o sistema em redes, vou já explicar rapidinho como é que foram esses dois. Por último, chegou nos bancos de dados relacionais, que é o que nós temos hoje e que é o objetivo principal dessa disciplina, e estamos em fase de transição, passando pelos bancos de dados orientados a objetos, banco de dados objeto relacional, existe o NoSQL, então assim, os bancos de dados nunca deixam de evoluir e tem um pequeno histórico que os bancos de dados seguiram até chegar ao que é hoje. Então, sistema de arquivos foi o que nós vimos na primeira aula, né? Aquele processo de sistemas todos separados, cada departamento da empresa, por exemplo, tinha seu sistema de arquivo e cabia àquele funcionário daquele departamento procurar o que desejava. Por exemplo, eu tinha departamento de produção, departamento de vendas, compras e cada um com seu sistema de arquivos. Era um processo muito separado e nós já vimos que dava muito problema. Então, quando finalmente centralizaram tudo, organizaram tudo numa base de dados só, criaram o banco de dados, onde essa filosofia do sistema de arquivos acabou realmente morrendo para armazenamento de grande quantidade de dados, certo? Após o sistema de arquivos, veio o modelo hierárquico. Como é que funcionava o modelo hierárquico? Era um modelo meio que baseado em árvore. Imagine, nesse caso, eu tinha um nó raiz, chamado de nó pai, tá? E tinha um nó filho, onde primeiramente era criado o nó pai e depois vinha o nó filho. Imagina um banco de dados, por exemplo, de uns dados bancários. Imagina que seria aqui banco, era o nó raiz, e aqui eu tinha o cliente Mário, a cliente Silva, o cliente Rui, Silvia, desculpe, o cliente Rui. Então, se eu quisesse, por exemplo, saber quanto é que Silvia tinha na conta 5512, eu tinha que ir para o nó raiz, achar a Silvia e descer até o último nó da árvore para poder saber informações de Silvia. Então, o modelo hierárquico, dependendo de onde estivesse a minha informação, eu tinha que percorrer um caminho muito grande até eu chegar na informação que eu desejava. Após o modelo hierárquico, veio o modelo baseado em rede. Tá? O modelo baseado em rede já perdeu essa característica de existir um nó raiz, de existir o início de tudo, né? E as informações eram baseadas em rede. Imagina que Mário está ligado com a conta dele, Rui com as duas contas dele e Silvia, esposa de Rui, também tem a conta dela e tem essa conta conjunta com Rui. Então perceba, se eu quiser saber aqui no hierárquico, se eu queria saber Silvia, eu tinha que percorrer toda a árvore. E aqui eu já vou em cima, digamos assim, né? Eu achava a Silvia e achava a meia informação da conta de Silvia. Então, assim, o modelo baseado em rede já fica sendo um pouco melhor do que a abordagem hierárquica. Mas mesmo assim não era um modelo ideal. Imagina uma rede muito extensa, né? Muito grande, então assim, poderia também ter os seus problemas. E finalmente, criaram um modelo relacional, um modelo totalmente baseado em tabelas. Ao longo dessa disciplina, nós vamos trabalhar com o modelo relacional o tempo inteiro. Daqui em diante eu só vou falar em tabelas com vocês, porque o coração dos bancos de dados relacionais são as tabelas, tá certo? Então, imagine que aqui eu tenho a tabela departamento com 3 colunas. Código do departamento, nome do departamento e o gerente. Então, o modelo relacional totalmente baseado em tabela, o que facilita muito. Vamos ver isso nas próximas aulas, como a tabela é bacana. Então, vamos pegar o exemplo lá que eu comecei do meu banco, não é? Então, como é que funcionaria? Imagine que eu tenho uma tabela aqui, clientes, tá? Nome do cliente, a rua, cidade, número da conta. E aqui eu tenho tabela conta, né, com o número da conta e saldo. Então, se eu quiser uma ligação dessas duas tabelas, essa coluna aqui em comum, número da conta, me dá as informações que eu necessito. Por exemplo, Silvia. Silvia, eu quero saber quanto ela tem na conta 5512. Então, eu pego essa informação 5512, procuro aqui na tabela conta 5512, então Silvia tem R$ 350. Então, o modelo baseado em tabelas, eu tenho que ter alguma estratégia, vou explicar isso melhor no futuro, de como eu faço para linkar uma tabela com a outra, certo? Então, os modelos relacionais totalmente baseados em tabelas, é o banco de dados que ainda domina muito no mercado, é o banco de dados relacional, o banco de dados totalmente baseado em tabela.
tá certo? E aí, como é que eu vou fazer um banco de dados? Ok, decidi que eu vou fazer um banco de dados baseado em tabela, e aí eu vou sentar e sair construindo minhas tabelas aleatoriamente? Com certeza não. Para poder você fazer um banco de dados, você tem que passar pela etapa de projetar um banco de dados. Como é que você vai fazer isso? Um projeto de banco de dados. Vocês têm alguns passos que vocês devem seguir. Vamos ver com calma cada um deles. Primeiramente, você tem que delimitar qual é o seu mini-mundo, qual é o seu objeto de interesse, né? Segundo, se realmente o banco de dados vai resolver isso, né? Sua necessidade. E você vai passar por 3 etapas seguintes, que são o projeto conceitual, o projeto lógico e o projeto físico. Essa etapa aqui, essas 3 etapas juntas, as 3 juntas, elas são denominadas como um projeto de banco de dados. Vamos ver agora com calma cada uma dessas etapas. Primeiramente, definição do mini-mundo. Então, o mini-mundo, você vai decidir qual parte do mundo real que você pretende usar um banco de dados. Por exemplo, suponhamos que eu seja dono de uma farmácia. Eu quero o meu problema, eu sou dono de uma farmácia, eu quero um sistema computacional que armazene os meus remédios, armazene o meu estoque, armazene o nome dos meus funcionários, armazene os clientes mais fiéis, né? Então, qual é o meu mini-mundo? Farmácia, e eu quero um sistema para farmácia. Então, primeiro passo, definição do seu mini-mundo. O que é que você pretende fazer? O segundo passo, você decidiu por banco de dados. Ah, ok, Angélica é dona da farmácia, então eu preciso de um banco de dados para dar o suporte que ela precisa para atender ao mini-mundo dela, que é farmácia. Então, o segundo passo, uma vez que eu entendi o meu mini-mundo, decidi que banco de dados vai ser a solução para esse problema específico que eu estou querendo. Então, ok, preciso fazer um banco de dados para a minha farmácia. E aí, eu preciso projetar o meu banco de dados. Eu preciso passar por algumas etapas até finalmente ter meu sistema funcionando, instalado nas minhas máquinas e o meu pessoal usando. Então, eu preciso passar por essa etapa de projeto de banco de dados, também conhecido como modelo de banco de dados, certo? Eu preciso modelar os dados para depois eu seguir algumas etapas e finalmente implementar as benditas tabelas, porque o meu banco de dados vai ser um banco de dados relacional, tá? Então, o que é um modelo de banco de dados? É a descrição das informações que serão armazenadas no banco de dados. Nesse momento inicial, eu não estou preocupada qual é o meu SGBD, eu não estou preocupada qual é a minha máquina, eu vou apenas pensar nos dados. E depois eu penso nesse momento de implementação, de máquina, de sistema operacional, eu vou pensar em tudo isso, tá certo? Então, vamos lá. Quais são as 3 etapas de um projeto de banco de dados? As etapas são projeto conceitual, projeto lógico, projeto físico. O projeto conceitual é o primeiro momento do seu projeto de banco de dados, ou seja, você vai decidir o que você quer armazenar nas suas tabelas. Por exemplo, se eu quero armazenar farmácia, dados de uma farmácia, eu quero armazenar nome do remédio, preço de um remédio, nome do meu funcionário, salário do meu funcionário, no dia que meu funcionário entrou, no dia que meu funcionário saiu. Eu não estou nem preocupada em organização de tabelas por enquanto. Eu estou preocupada em quais dados do mundo real, quais dados do meu mini-mundo, tá? Eles vão ser armazenados no meu banco futuramente. Então, primeiro passo, definir quais elementos do mundo real, quais elementos do mini-mundo eu quero armazenar no meu banco de dados. Uma vez que você definisse quais elementos que você quer, você passa para o modelo lógico, ou seja, você vai definir como esses elementos serão armazenados no seu banco. Ok, decidi que eu quero armazenar remédio, preço, funcionário, salário, e agora eu vou armazenar como? Então, eu vou começar a pensar. Vou armazenar em tabelas, vou criar a tabela funcionário com tais colunas, vou criar a tabela remédio com tais colunas. Então, o modelo lógico, eu começo a me preparar com como. Eu já começo a ficar no meio do caminho, saindo da vida real e entrando na vida da computação. Eu estou nesse meio caminho. Já entendi quais são os dados que quero armazenar e já estou pensando agora em computação. Como é que eu vou armazenar esses dados? Né? Então, é o momento de como eu começar a pensar um pouco em computação. Como é que eu vou fazer essa conversão do mundo real para o mundo computacional? E no projeto físico, o modelo físico é a minha implementação. Como é que eu vou implementar isso? Eu vou usar aqui SGBD, o PostgreSQL, o MySQL, o SQLite. Então, eu vou decidir qual plataforma que eu vou usar, qual sistema operacional, vai ser web, vai ser desktop, vai ser para dispositivo móvel? Então, é agora que eu penso em computação pura, tá? Então, eu preciso passar por essas 3 etapas. O que eu vou armazenar, como eu vou armazenar e, por fim, sentar no computador e implementar. Vamos lá. Primeira modelagem é o modelo conceitual. É a primeira etapa da sua modelagem, certo? Então, é aquela história que você vai definir
quais elementos do mundo real você quer armazenar. Então, imagine que eu vou explicar isso melhor na próxima aula, tá? O modelo entidade e relacionamento, mas é essa sacada de você pensar, eu vou armazenar tais elementos. Não sei como ainda, mas eu vou armazenar tais elementos. E aí, existe um mapeamento, existe um modelo chamado modelo entidade e relacionamento, onde existem umas figurinhas gráficas que vão ajudar a eu representar o que eu preciso representar. Por exemplo, eu quero representar o conceito de entidade, por exemplo. Então, na minha farmácia, eu posso querer armazenar funcionário, como está aqui, ó. Se fosse uma farmácia, sei lá, muito grande, tem o departamento de... Na mesma farmácia, tá? Departamento de compra, de vendas, de repasse de remédios. Enfim, eu posso criar departamentos. Então, entidades são esses objetos maiores, né, que eu estou querendo organizar no meu modelo. Então, funcionário, departamento, remédios, né, poderia entrar isso, clientes. Então, entidades são essas representações mais abstratas no mundo real. As entidades, geralmente, você representa com a forma de um retângulo. Vou explicar melhor a aula passada, desculpe, a próxima aula sobre o modelo ER. Relacionamento é o relacionamento que existe entre as entidades. Então, por exemplo, ainda na minha farmácia, eu estou aqui com duas entidades, tá? Departamento e funcionário. E aqui existe um relacionamento, ó. Departamento emprega funcionário. Então, isso aqui é um relacionamento que existe entre departamento e entre funcionário. Então, o que é relacionamento? É um relacionamento entre entidades, certo? E, além disso, existem os atributos. Os atributos estão linkados às entidades. Ou seja, se eu tenho a entidade funcionário, o que eu quero armazenar de funcionário? Por exemplo, nome, endereço, salário. Então, esses são os atributos da minha entidade. Então, nesse primeiro momento, guardem na sua cabeça, ó, entidade, relacionamento e os atributos. Olha só uma figurinha de um diagrama ER rapidinho, super tranquilo. Eu tenho um cliente, duas entidades aqui, ó. Eu tenho cliente e cidade, tá? Duas entidades. As entidades são representadas por retângulos. Então, entidades aqui. Qual o meu relacionamento? Relacionamento mora. Por quê? Um cliente mora na cidade, né? Então, aqui é o meu relacionamento mora. E aí, aqui no cliente, eu tenho dois atributos, código do cliente, endereço do cliente. E na minha entidade, cidade, eu também tenho outros dois atributos, o código da cidade, nome da cidade. Então, aqui são os meus atributos. Então, vamos lá. Entidade, retângulo, é o início de tudo, digamos assim. Relacionamento, esse losango aqui, que é o relacionamento entre as entidades. E atributos, geralmente desenhados por bolinhas, certo? Que são os atributos de cada entidade. Tá bom? Ok, você fez o seu modelo ER, você já definiu quais elementos do mundo real você quer armazenar, então você vai passar agora para o modelo lógico, certo? Você vai começar já a pensar um pouco em computação, começar agora a pensar um pouco em tabelas, como é que você vai fazer essa conversão do mundo, do mini-mundo, do seu ER, para depois chegar no computador. Então, essa etapa é um modelo lógico. Então, imagina que meu diagrama é ER, super tranquilo, duas entidades, um relacionamento, 4 atributos, tá? 2 de cada entidade. E tem uma regrinha, pessoal. Olha só, as entidades, elas vão virar tabelas. Então, olha aqui, minhas entidades cliente, minha entidade cliente vai virar a tabela cliente, minha entidade cidade vai virar a tabela cidade. Então, primeiro passo, as entidades vão virar tabela. Segundo passo, os atributos das entidades viram colunas das tabelas, certo? Então, minha tabela cliente, que tem os atributos código e endereço, eles virarão as colunas código e endereço. A minha entidade cidade, que virou uma tabela, as suas colunas serão código e nome, tá? Então, os atributos viram campos ou colunas da tabela. E os relacionamentos dependem da cardinalidade, assunto da próxima aula. Um relacionamento, como é? Vai virar uma tabela ou não? Vira um relacionamento de uma tabela com outra, então depende muito da cardinalidade. Aguarde essa informação, que é assunto da próxima aula, tá certo? E aí, resumo. Então, eu decidi pelo meu modelo de dados, modelagem conceitual, defini quais elementos, modelagem lógica, como que eu vou armazenar, tá? Por fim, uma vez que eu decidi todo o meu modelo lógico, vou passar agora para implementar. Vou pensar, é uma coluna. Se ela é uma coluna, ela vai armazenar o quê? Um inteiro? Uma cadeia de caracteres? Um booleano, né? Se ela é um número, o número vai ser o quê? Vai ser um número real ou inteiro? Então, o modelo físico é o momento em que eu vou sentar na frente do computador,
que eu sou um administrador de banco de dados, ou sou um programador, né? Isso foi da aula passada, e aí vou sentar e vou implementar. E aí, o modelo físico é o ato de você sentar, depois de você ter feito toda a modelagem conceitual e modelagem lógica, você passa para o modelo físico, que é a implementação. Então, gente, resumindo a aula de hoje, então, existe um ciclo de desenvolvimento de um banco de dados, tá certo? Existe esse ciclo, onde eu preciso me preocupar bastante em modelar esses dados. À medida que eu modelo esses dados, eu já estou projetando o meu banco de dados até finalmente chegar e implementar meu banco de dados. Se o DBA futuramente vai ficar monitorando e dando manutenção nesse meu banco de dados, tá certo? Então, decidir qual é o meu mini-mundo, faço o meu modelo conceitual baseado no diagrama ER, faço o meu modelo lógico, começo a converter esse R para tabelas e, por fim, vou implementar meu banco de dados, tá bom? Então, a aula de hoje fica por aqui. Encontro com vocês na próxima aula. Tchau!